E muito bem, graças a Deus, que Deus abençoe você ricamente. Então, nós temos falado a respeito de ser cheios do Espírito Santo e estamos aprendendo com as cartas que foram escritas às igrejas da Ásia, as igrejas do Apocalipse, as 7 igrejas. Estamos falando a respeito da igreja de Filadélfia e eu quero continuar falando a respeito desta igreja, a respeito da igreja de Filadélfia. Então o texto diz assim, o que nós estávamos falando: eis que conheço as tuas obras. A igreja de Filadélfia, ela é a única igreja que não foi repreendida pelo Senhor. Pelo contrário, que foi apenas elogiada. Talvez por ser uma igreja que realmente não cedeu às tentações do diabo. Ela permaneceu firme com Jesus, apesar de ser pequena e apesar de não ter recursos financeiros. Ela permaneceu firme, mesmo assim. Enquanto as grandes, as que tinham recursos financeiros, acabaram aceitando outras coisas no meio da igreja, como a mornidão, Como assim? A mornidão é ficar no meio, a Laodiceia, Como a Sardes, aceitar uma igreja morta, Como a Tiatira, aceitar que ali fosse colocado as coisas do mundo misturado com as coisas da igreja. Porém, Filadélfia, ela continuou firme. E Jesus disse: conheço as tuas obras, ou seja, conheço aquilo que você faz e vejo que isso que você faz não é desaprovado diante de mim. Então, veja bem, Filadélfia era uma cidade extremamente idólatra, como todas as cidades ali da Ásia Menor, como todas as cidades, com uma grande influência romana e grega. Então, além de haver os deuses gregos, também havia os deuses romanos. Então havia uma influência muito grande ali naquela cidade, com muitos deuses. Porém, era uma cidade que existiam terremotos lá, muitos terremotos. E a história nos conta que 17 depois de Cristo houve ainda terremotos. E fez com que uma população mais pobre viesse viver aos redores da cidade, para não perder ali os vínculos familiares, para não perder ali as terras, os negócios, porque mudar de cidade, uma família mudar de cidade naquela época, era uma grande mudança na estrutura social e econômica daquela família. Não é como hoje, era uma grande mudança mesmo. Então eles moravam em tendas próximas da cidade. E quando a igreja foi formada, a igreja não foi formada por pessoas que moravam exclusivamente dentro da cidade, mas por pessoas que moravam fora da cidade, em tendas e etc. e tal. Então, talvez por este motivo, pelo fato de locomoção, pelo fato de estar menos presente naquele meio da cidade, onde que de repente poderia haver terremotos e as casas caírem, porque se há terremotos onde há tendas, então significa que não há perigo, porque não tem prédios. Mas no meio da cidade havia prédios, havia templos e havia muitas coisas. Então, eles moravam nos arredores. Isso nos remete a quê? Nos remete que muitas vezes nós temos que também sacrificar algumas coisas do mundo e não viver no meio do mundo, mas viver ao redor. Isso talvez nos prejudique economicamente, nos prejudique socialmente, porque nós estamos nos afastando no meio das oportunidades da onde nós vamos estar envolvidos com as coisas do mundo e vai nos trazer, por exemplo, retorno financeiro, vai nos trazer, por exemplo, status, vai nos trazer prazer. Então, às vezes, nós temos que sair fora de algumas coisas. Pastor, o senhor está falando o quê? Que nós temos que morar em cidadezinhas pequenas ou morar em tendas em volta de cidades grandes? Não. O que eu estou dizendo é que muitas vezes nós temos que renunciar. Por exemplo, trabalho onde que aquela empresa é uma empresa corrupta e que para você trabalhar lá e você crescer lá, você precisa se corromper sexualmente, se corromper pisando nas pessoas, se corromper muitas vezes
não tendo tempo nem de ir para a igreja. Né? Pessoas trabalham em empresas que a pessoa não tem tempo de ir para a igreja, nem sábado, nem domingo, nem feriado. Não tem, ela se afasta da presença de Deus. Então hoje nós vivemos dias, e vamos viver cada vez mais, que nós vamos ter que escolher o tipo de vida que nós queremos levar e abrir mão de algumas coisas. Filadélfia, por exemplo, ela abria mão de algumas coisas. Olha, pastor, mas o senhor está falando, quem vai cuidar de mim, quem vai pagar meu salário? Então, veja bem, nós que temos que analisar a nossa vida, não é o pastor. Nós que temos que analisar. Você que tem que analisar a sua vida. Não sou eu que tenho que analisar a minha vida, a sua vida. Pelo contrário, eu tenho que analisar a minha. E você tem que analisar a sua. O trabalho que você tem, o meio social que você vive, os amigos que você tem. O que você precisa fazer para se manter, o que você precisa fazer para ganhar o seu dinheiro, o que você tem que fazer para manter o meio social que você vive. Essas coisas te afastam de Deus? Essas coisas te levam para longe da presença de Deus? E você ganha quanto com isso? Você ganha realmente dinheiro com isso? Porque eu tenho certeza que a maioria das pessoas que abrem mão de estarem mais próximos da presença de Deus e acabam tendo que se envolver mais com as coisas do mundo, eu tenho certeza que elas não ganham tanto dinheiro, tanta oportunidade assim. Mas a questão não é só o dinheiro e o trabalho. A questão é o seguinte, é que nós temos que nos ausentar e nos afastar de pessoas negativas, de pessoas que muitas vezes nos afastam da presença de Deus. E é isso que nós temos que entender. Então ele diz aqui, conheça as tuas obras. E ele continua dizendo e diz, eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Ora, o que é esta porta? Nós vemos que aquela igreja ela era pequena e era uma igreja sem recursos financeiros. Talvez essa porta trouxesse também almas, trouxesse também pessoas. Filadélfia estava num ponto estratégico ali, no meio de várias cidades, num canal, de um corredor onde que muitas pessoas passavam ali para irem para Sardes, para irem para Esmirna, para irem para Laodiceia, enfim, ela ficava ali no meio do corredor. Então a porta aberta que Jesus estava colocando era realmente para mudar a vida daquela igreja, porque talvez essa porta estava fechada. Mas ele diz, coloquei diante de você uma porta aberta. Talvez não porque existem várias portas, mas porque só existe uma mesmo. Porque nós sabemos que Ele é a porta. Jesus é a porta. Jesus é a oportunidade. Então ele fala aqui, coloco diante de você uma oportunidade, uma porta aberta. Então ele está dizendo assim, o meu favor está diante de você, porque Jesus é a porta. Se Jesus é a porta, então o favor de Deus está disponível para esta igreja. Então é isso que o Senhor fala. E ninguém pode fechar, ou seja, ninguém pode tirar o favor que você tem, que eu tenho colocado diante de você, que essas portas vão se abrir. As portas abertas falam que as coisas vão dar certo. As portas abertas falam que as coisas vão acontecer. E nós temos que viver assim, nós temos que acreditar assim, nós temos que confiar assim no sobrenatural de Deus, porque é Ele quem abre a porta. E ninguém fecha esta porta. A porta está aberta. E é justamente esse ano, amados, nós vamos ter o ano da porta aberta. Vai ser o tema do nosso ano. O ano da porta aberta. Por quê? Porque o Senhor também abre uma porta diante de nós, diante da nossa igreja, diante da nossa vida. E a porta nos leva para outra dimensão, para outro patamar, para outro local. Então eu quero te dizer em nome de Jesus Cristo, que quem estiver conosco e passar por esta porta vai ter uma mudança profunda na sua vida. Você vai ter uma mudança profunda na sua vida. Em nome de Jesus. Se você crê, escreva aí, eu creio. Eu creio. Escreva aí, eu tenho uma porta aberta diante de mim. Eu tenho uma porta aberta diante de mim. Aleluia.
Glória a Deus. Este vai ser o ano da porta aberta. E vai ser um ano da porta aberta para a sua vida também. Assim como nós vamos passar por essa porta e vamos encontrar as coisas do Senhor, então assim também nós vamos passar por esta porta. Então este é o tempo da porta aberta. Então declare isso: eu tenho uma porta aberta diante de mim. Ou seja, eu tenho favor, eu tenho graça, eu tenho Deus do meu lado e ninguém pode fechar. Ele está dizendo, ninguém pode fechar, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Então ninguém vai fechar essa porta. Nenhuma opinião, nenhuma pessoa, nenhuma influência, ninguém vai fechar esta porta. E o texto diz: sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Aleluia. Pouca força talvez de gente, pouca força talvez financeira, pouca força talvez de influência, pouca força talvez de tamanho, pouca força. Mas a palavra de Deus diz: mas você guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Então, aparentemente, a igreja, né? Essa igreja, o Senhor Jesus sabia do esforço dela, da fé dela se manter sem negar o nome do Senhor. Porque havia muitos deuses naquela cidade. E aquela cidade era idólatra. Então, as pessoas, para poderem comercializarem, para poder fazer as coisas, elas deveriam ceder à idolatria. Assim como será nos últimos dias. Será nos últimos dias assim também. Mas o Senhor disse: sei que você tem pouca força, mas mesmo assim você não negou o meu nome. Então mesmo assim, essa igreja continuou fiel. Então eu quero dizer algo para você: mesmo que você se sinta fraco, mesmo que você ache que tenha pouca força, pouca sabedoria, poucos recursos financeiros, poucas coisas, mas o Senhor coloca uma porta aberta diante de você que ninguém fecha. E esta porta aberta é que vai te trazer força novamente. E você vai ser recompensado da sua fidelidade de servir ao Senhor. A fidelidade em servir ao Senhor, irmãos, ela é real, ela existe, esta recompensa. E você vai experimentar isso esse ano em nome de Jesus. Veja o que farei com aqueles que são da sinagoga de Satanás. Os que dizem judeus, mas não são, mas são mentirosos. Fareis que se prostrem aos seus pés e reconheça que eu os amei. Olha que poderoso. Quem era a sinagoga de Satanás aqui? A sinagoga de Satanás, ela era justamente aquela igreja que não se converteu, porque essa cidade não estava convertida completamente. Além da igreja de Filadélfia viver no meio da idolatria, morar em tendas fora da cidade, às vezes ter que abrir mão de trabalhos que envolvia a idolatria, tipo assim, fazer deuses, esculpir imagens, enfim. Se naquela época, então, as pessoas tinham dificuldade, imagina hoje. Agora, além disso, aí como a cidade não era toda convertida, havia a igreja dos judeus, a sinagoga dos judeus, que não acreditavam em Cristo. Foram aqueles mesmos que crucificaram Jesus. Não acreditavam que Jesus era o Messias. Eles não se converteram. Então provavelmente a igreja não era numa sinagoga. Provavelmente a igreja era lá no meio das tendas, lá fora da cidade, pequena. Provavelmente. Não havia um lugar como Sardes, por exemplo, como Tiatira, por exemplo, que aquela sinagoga tinha se convertido e tinha virado uma grande igreja. Não, havia uma concorrência. E o que eles queriam fazer? Queriam destruir a igreja. Então eles faziam a cabeça das pessoas. Então eu fico imaginando, né? Dentro da família, um filho se convertia, mas o pai não. O tio se convertia, mas o sobrinho não. O avô se convertia, mas o neto não. O filho se convertia, mas o pai não. Então imagina a crise que era familiar. Por quê? Porque às vezes o pai ia na sinagoga e o filho ia para a igreja.
E lá na sinagoga, a sinagoga falava mal da igreja, que eles eram hereges, que eles deveriam morrer até, que eram amaldiçoados, sabe? Como é hoje lá naqueles países islâmicos, também era dessa forma, o extremismo judeu. Então havia uma concorrência e uma também afronta. E a Bíblia diz o que? Jesus fala o que? Eis que farei aqueles da sinagoga de Satanás, que dizem judeus e não são, mas são mentirosos, farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu os amei. Quer dizer, haveria um avivamento. Aquela porta aberta traria um avivamento para aquela cidade. Ao ponto que não teria jeito. Aquelas pessoas não poderiam negar que Deus estava com elas e que elas eram amadas. Da mesma forma, quando o Senhor abre uma porta e nós passamos por aquela porta, existe um avivamento, onde as pessoas vão olhar para nós e vão dizer assim: Deus é com aquela pessoa, Jesus é com aquela pessoa. Então o texto continua dizendo assim: visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei na hora da provação, que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova que habita na terra, os que habitam na terra. Então aqui está um versículo que fala do arrebatamento. Por isso que a igreja de Filadélfia, nós dizemos que é a igreja do arrebatamento. Por isso que nós somos Filadélfia. Amém? Nós somos esta igreja. Então, amados, a palavra de Deus é bem clara e diz: porque você perseverou, porque você me guardou, então eu te guardarei na hora da provação. Quer dizer, nós não vamos passar a provação. Nós não vamos passar a grande dificuldade deste mundo, onde muitos serão mortos. A igreja remanescente, sim. Quem é a igreja remanescente? É aqueles que vão ficar. São as outras igrejas, por exemplo, que vão ficar. Outras igrejas, que eu digo das 7 igrejas que a carta foi escrita. Igrejas que vão ficar, e essas igrejas, então, elas serão os remanescentes. E haverá uma atuação do Espírito Santo na vida dessas pessoas, desta igreja, para que elas também possam ser salvas, mas elas não serão poupadas da provação, porque essas pessoas estão na igreja, mas não estão convertidas. Então virá a grande tribulação. E o que acontecerá nesta grande tribulação? Nós sabemos. Um demônio será solto em forma de escorpião. Então haverá, por exemplo, é claro que esse demônio pode ser simbólico, mas haverá muito mais ação maligna, porque a igreja não estará na terra, o Espírito Santo não estará na terra. Então esses espíritos, eles vão atormentar a vida das pessoas ao ponto que elas desejarão a morte e não morrerão. Doenças que não matam, mas também não existe nenhum remédio que consegue tirar a dor daquela doença. É por isso que a Bíblia, ela assemelha este momento de dor como uma ferroada do escorpião. Eu nunca tomei ferroada de escorpião, mas é como se tomasse uma ferroada de escorpião. Quem tomou deve saber que dói, e a ferroada passa a dor passa. Porém, é como se essa dor ficasse constante durante 5 meses, e as pessoas então não fossem amenizadas dessa dor e não houvesse remédios para essa dor. Então nós falamos de doenças, de pandemias, nós falamos aqui de guerras, nós falamos aqui de falta, de escassez de comida, de crise econômica. Nós falamos aqui de tudo isso, de grandes problemas que o mundo vai viver e situações. Mas a igreja não vai passar por isso. A igreja de Filadélfia não vai passar no momento de provação, porque ela não estará aqui. Você não estará aqui. Nós estaremos em Cristo. Ou estaremos mortos em Cristo, ou estaremos então esperando e subiremos, seremos arrebatados com Jesus. Então vamos lá. O texto continua dizendo e fala assim: venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Bom, vou falar mais a respeito disso amanhã,
porque esta igreja merece uma atenção. Ela realmente é a igreja que nós devemos fazer parte. Então, vamos orar. Deus amado, Deus querido, em nome de Jesus, nós oramos neste momento e entregamos a nossa vida diante de Ti. Sabemos, meu Pai, que devemos ser a igreja de Filadélfia. Que possamos enxergar esta porta aberta que o Senhor coloca diante de nós, para que possamos passar por ela e possamos ir para outro nível. Enche as nossas vidas do Teu Espírito Santo, batiza com o Teu Espírito Santo, renova a Tua igreja com o Teu Espírito Santo. É isso que nós te pedimos agora e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe. Eu quero que você curta a live e compartilhe essa live para mais pessoas, para que elas possam também receber do favor e da grandeza de Deus. Tá bom? Amanhã estamos aqui e já estamos terminando o nosso propósito, hein? Fique firme aí com Jesus, tá bom? A graça e a paz.